verso para memorizar. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Título do estudo da semana: Controvérsias. Os textos de Marcos capítulo 2, verso 1 a 28 e capítulo 3, verso 1 a 6 contêm 5 histórias que ilustram o ensino de Jesus em contraste com o ensino dos líderes religiosos. Essas histórias são apresentadas sob um padrão literário no qual cada história sucessiva se liga à anterior por meio de um tema paralelo. A última história dá uma volta e se conecta com a primeira. Cada uma dessas histórias ilustra aspectos de quem Jesus é, conforme exemplificado pelas declarações de Marcos capítulo 2, verso 10, 17, 20 e 28. As lições de domingo, segunda e terça aprofundarão o significado desses relatos e das declarações de Cristo. Nas lições de quarta e quinta, entraremos também no capítulo 3 e veremos que todas essas ações de Jesus trouxe controvérsias entre os líderes religiosos. O primeiro incidente diz respeito a um paralítico que foi baixado à presença de Jesus por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Em harmonia com o conceito pragmático do Evangelho defendido por Marcos, fé é ação. Jesus reconheceu e honrou a fé dos 4 amigos do paralítico, que em suas ações para agir de acordo com sua crença, levaram o amigo à única pessoa que podia ajudá-lo. A controvérsia central dessa narrativa diz respeito à autoridade de Jesus para perdoar pecados. O que perturbou os escribas não foi apenas o fato de que ele tenha perdoado pecados, mas de ter feito isso no poder e autoridade de seu próprio nome. Infelizmente, os escribas não reconheciam a origem divina da obra de Jesus. Em vez disso, atribuíam suas obras ao poder dos demônios. Por causa desta acusação maldosa e injusta, Jesus defendeu que suas ações eram a atuação do Espírito Santo. Além disso, acusou os escribas de cometerem blasfêmia contra o Espírito Santo. As 2 grandes questões que ficam é: por que os fariseus e os escribas estavam em incessante conflito com Jesus? Por que ele desafiava esses mestres? Um estudioso enfatiza que o conhecimento dos fariseus sobre a lei e as tradições judaicas aceitas pelo povo era a base da sua posição social. Presumivelmente, os escribas e os sacerdotes também exerciam influências sobre algumas pessoas. São Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 23, mostra claramente por que Jesus repreendeu os líderes religiosos de sua época. Assim disse Jesus: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, verso 2 e 3. Em contraste com a hipocrisia deles, Jesus praticava os seus princípios que ensinava. Por isso, ele era um mestre que tinha grande autoridade, diferentemente dos escribas. Os fariseus e os escribas, por outro lado, eram hipócritas. Não praticavam o que professavam ou ensinavam. Como aprendemos no estudo de Marcos 1, o Evangelho destaca Jesus não apenas como alguém que ensinava e pregava o Evangelho de Deus, mas também como aquele que o personificava. Isso é, ele encarnava o Evangelho. Em sua vida,
Jesus procurou aliviar o fardo da doença e do pecado que esmagava sobre as pessoas e libertá-las do peso esmagador do fardo das tradições humanas. No livro Desejado de Todas as Nações, a escritora Ellen G. White nos conta que não foi apenas os escribas e fariseus que possuíam uma compreensão equivocada de Jesus. Essa má compreensão também partia de membros da sua própria família, isto é, seus irmãos, pois os mesmos desejavam que ele cedesse às ideias deles, quando esse proceder teria estado completamente em desarmonia com sua missão divina. Pensavam que, se falasse unicamente as coisas aceitáveis aos escribas e fariseus, evitaria a desagradável controvérsia que suas palavras despertavam. E muitas vezes pensavam que ele estava fora de si ao reivindicar a autoridade divina e ao se colocar diante dos rabinos como reprovador de seus pecados. Portanto, essas coisas tornavam árduo o caminho que Jesus deveria trilhar. A falta de compreensão em seu próprio lar era tão difícil que Jesus sentia alívio quando ia onde isso não existia. Ao adentrarmos no estudo dessa semana, examinaremos esses e outros eventos do ministério de Jesus, conforme apresentado em Marcos capítulo 2 e 3. Veremos que a obra de Cristo se concentrava na restauração da vida das pessoas por meio do Evangelho. Contudo, seu ministério e sua mensagem nem sempre foram bem recebidas por algumas pessoas que exerciam grande influência na sociedade naquela época. Que Deus os abençoe e até a próxima.